Pelo atraso, sejam muito bem-vindos. Convido aqui o Wilson Souto para nos apresentar o Plano Nacional de Turismo. Seja bem-vindo, Wilson. Obrigado. Eu passo, vocês passam aí? Tem? Ok. Boa tarde, bem-vindos, bem-vindas. A gente hoje foi desafiado a falar um pouquinho sobre o Plano Nacional de Turismo. Imagino que nós temos aqui pessoas de órgãos públicos, privados, só para eu saber como é que a gente pode conduzir. Ok. Então, sobre o Plano Nacional de Turismo, ele é quadrianual, e ele tem sua origem, ele foi instituído lá na Lei Geral do Turismo, que é a nossa próxima palestra aqui, que a gente vai falar sobre isso. Na Lei Geral do Turismo, ele traz lá a instituição do Plano Nacional de Turismo e as diretrizes de como se deve elaborar, qual a periodicidade, como ele deve ser elaborado, e ele é elaborado de 4 em 4 anos. Sempre foi assim, de 4 em 4 anos? Às vezes, não. Pelas transições governamentais, tiveram alguns anos aí que a gente ficou sem Plano Nacional de Turismo. E essa mesma lei, que é a Lei 11.771, que é a Lei Geral do Turismo, intitulada dessa forma, ela traz ali a obrigatoriedade da participação social, da consulta à sociedade para a construção do Plano Nacional. E traz uma outra obrigatoriedade, que é de estar alinhado ao PPA, que é um plano plurianual do governo. Então, normalmente, por conta de todas as transições, o plano ele acabava não sendo alinhado ao PPA, porque o PPA ele tem duração de 4 anos e, às vezes, a gente não conseguia fazer nessa mesma periodicidade. Então, e pela primeira vez, o Plano Nacional de Turismo está completamente alinhado com o PPA, que foi um PPA participativo, que entrou ali várias ações que foram por contribuição da sociedade civil, e o Plano Nacional de Turismo 2024, 2027 está completamente alinhado. E nós temos uma outra, talvez, sorte, que a Lei Geral do Turismo, semana passada, foi sancionada a atualização da lei. Ela foi completamente atualizada, e aí, às 16 horas, a gente vai falar sobre essas atualizações e as principais delas que afetam as agências de turismo, mas também que afetam todos os outros setores do turismo. E aí, este Plano Nacional de Turismo também está completamente alinhado com a Lei Geral do Turismo. Então, nós temos 3 grandes instrumentos de planejamento e de subsídio para elaborar 61 revogações de coisas antigas, obsoletas, porque a lei era de 2008, uma época ainda que a internet não era uma realidade no mundo comercial, talvez. E a lei ainda tinha ali várias coisas muito arcaicas, algumas coisas ainda da época do papel, e a gente deu uma limpada em tudo isso, e agora nós temos uma grande oportunidade de construir ambientes novos, com menos burocracia, com processos mais objetivos, e com políticas públicas mais efetivas, e de acordo com a realidade do setor, que muda a cada dia, e com novos modelos de negócio que também surgem a cada dia. Então, esse Plano Nacional de Turismo foi aprovado esse ano, por meio de decreto presidencial, e as suas metas foram aprovadas por meio dessa portaria que eu trouxe aí, esses números para vocês, que todos estão disponíveis lá no site do Ministério do Turismo, numa abinha que se chama Atos Normativos, vocês conseguem acessar. Pode passar. E aí, o PNT, ele traz... aqui é o que está previsto na Lei Geral do Turismo, que eu coloquei há pouco. Pode passar, já falei que ele é de 4 a 4 anos, e ele é organizado por 5 princípios, um objetivo geral, 5 objetivos específicos e 5 metas. E aí, isso tudo foi organizado em 3 eixos de atuações, e estão previstos no Plano Nacional 20 programas /planos, são 2 planos, para possibilitar o alcance dos objetivos e das metas que foram construídas conjuntamente. Esse Plano Nacional de Turismo e essa estrutura, todo o seu conteúdo, como eu disse, foi construído de uma forma participativa, junto com as entidades do Conselho Nacional de Turismo. O Conselho Nacional de Turismo é um colegiado que faz parte da estrutura do Ministério, mas que tem a representação de 93 entidades do setor.
né, desde representações das agências de viagem, dos parques temáticos, cruzeiros marítimos, assim também como representações dos trabalhadores, de comunidades quilombolas, indígenas, enfim. Ele tem 93 instituições, foi colocada a redação para debate, né, foi compilado todas essas contribuições e onde se chegou, né, nesses princípios, objetivos, visão que a gente vai apresentar daqui para frente. E lembro que o Plano Nacional de Turismo não é um plano do Ministério do Turismo. O Ministério do Turismo tem seu planejamento estratégico. A Embratur, que hoje é responsável pela promoção internacional do país, que é um serviço social autônomo, né, supervisionado pelo Ministério do Turismo, também tem seu planejamento estratégico, né? Aqui é um plano nacional, é um plano para todo o setor, né? E nós sabemos que a atividade turística ela é realizada, né, e só é possível por meio da iniciativa privada, né, é negócio, né, o governo ele tem essa possibilidade e essa competência de subsidiar, né, de elaborar as políticas públicas para que o setor possa desenvolver a atividade turística, né? Então, por isso, ouvir a todos, e principalmente os setores da iniciativa privada, né, que são os principais atores que vão nos ajudar a alcançar essas metas. O que a gente precisa fazer são as medidas necessárias, né, no que compete ao governo, para que a iniciativa privada, de acordo com seus ambientes de negócio, de acordo com seus modelos de negócio, consigam, né, nos ajudar a alcançar essas metas e, o principal, gerar mais emprego e mais renda para a nossa população, né? Na sanção da Lei do Turismo, o presidente Lula até colocou lá que o nosso desafio maior é gerar cada vez mais consumidores, né? E aí tem uma questão muito clara, assim, que ficou de recado aqui, de democratizar a atividade turística, né, de possibilitar que qualquer cidadão possa viajar dentro da sua renda, né, que os serviços oferecidos pelos empregadores, que seus empregados consigam consumir. E é essa dos princípios ali, que é democratizar a atividade turística, né, e não mais naquele sentido de subsidiar, né, para que a pessoa de baixa renda possa viajar. Não é isso, é que, de fato, possibilitar que a pessoa tenha renda para viajar mais, né, que a gente consiga, principalmente, o brasileiro viajar mais pelo nosso país, que ainda é o nosso maior fluxo de turistas do país, o turismo ainda vive de turismo nacional. Pode passar. E aí nós temos aqui uma visão ousada, né, mas que foi essa construção conjunta, e é o que, de fato, né, onde nós queremos chegar até 2027. Um Brasil como um destino incomparável, né, essa a posição que a gente quer, e assim que a gente quer ser visto dentro e fora do país. Um destino seguro, que é um grande desafio de mudar a imagem em alguns destinos brasileiros, para que tenha essa sensação de segurança, se consiga trabalhar de forma integrada com os órgãos de administração pública responsáveis pela segurança pública nas políticas de turismo, né, ter protocolos de segurança nos destinos turísticos que envolva a cadeia produtiva de turismo, né, e aí tem um programa específico que vai trabalhar sobre isso. Inclusive sustentável, inovador e referência em eventos e experiências únicas e memoráveis, que casam um pouco ali com o incomparável quando a gente fala em experiências únicas e memoráveis, né? Que, de fato, o que a gente quer é que as pessoas, os brasileiros, os estrangeiros, tenham experiências únicas e memoráveis aqui. E, para isso, a gente vai ter que desenvolver muitas ações e alguns desafios aí pela frente a alcançar. Pode passar. E aí os princípios, um deles eu já falei aqui, que foi o quinto, que é a democratização do acesso ao turismo. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, a gente está sempre focado nesses 5 princípios aí, que é cooperação e regionalização. Toda a política nacional de turismo hoje, ela é descentralizada para os estados, regiões turísticas e municípios. Lá no final, a gente vai mostrar esse modelo de gestão descentralizado que foi adotado no setor de turismo, né, desde 2004. Então, as políticas públicas elas são delegadas, descentralizadas para secretarias e órgãos estaduais de turismo, que, por sua vez,
tem os seus conselhos, os seus fóruns estaduais, que é onde a iniciativa privada pode contribuir com a política pública, que ali tem os representantes das agências, dos meios de hospedagem, dos equipamentos turísticos que contribuem na gestão do turismo em âmbito estadual, e o mesmo ocorre em âmbito local. E aí, quando se diz em regionalização, hoje nós trabalhamos por meio de regiões turísticas, que em alguns estados se chama de circuitos turísticos, outros zona turística, mas a gente adota essa expressão de região turística, que é uma aglomeração ali de destinos, de municípios, né, que eles podem ter alguma característica, uma similaridade geográfica, cultural, que estão próximos uns aos outros, né, para a gente poder fazer com que eles cooperem e desenvolvam atividade turística de forma regionalizada. E aí, quando a gente fala aqui de regionalização e dessas regiões, né, que os critérios para participar dessas regiões são construídos com o Ministério do Turismo e as secretarias estaduais de turismo. E aí vocês vão perguntar, tá, mas essas regiões, todos os municípios ali são turísticos? Não. Alguns municípios são turísticos, né, que são aqueles que, de fato, né, possuem o maior fluxo de turistas, têm equipamentos turísticos ali. Outros são de apoio ao turista, né, ao turismo, e alguns eles não são turísticos, mas eles se beneficiam da atividade turística. Então, eles participam do planejamento regional, eles se beneficiam de alguma forma, pela uma produção associada ao turismo, por exemplo, de um artesanato, uma produção agroindustrial, uma produção têxtil, que seja para fornecimento para os hotéis ali, né, e fazer com que a cadeia produtiva ela aconteça, de fato, naquelas regiões. Então, tem alguns destinos, alguns municípios, aliás, que eles não vão ser o destino do turista, mas eles fazem parte daquela região para se beneficiar de alguma forma, né, para gerar emprego e renda ali para a sua localidade. Então, sobre o desenvolvimento e inserção produtiva de pessoas. Muito se fala, né, e muito se tem a capacitação, a formação e a qualificação, né, de pessoas, que são 3 coisas diferentes. E se atua muito, né, em qualificação, principalmente com vários cursos e vários cursos online. Né? E o que se quer, agora com o Plano Nacional de Turismo, é, de fato, estabelecer um programa nacional de capacitação, né, de formação profissional, né, e que, de fato, a gente consiga incluir essas pessoas na atividade turística. E aí o foco aqui, principalmente, é nos jovens e jovens de baixa renda, e com algumas prioridades deve ser esse foco quando a gente fala de introdução, né, dos profissionais na cadeia produtiva do turismo. E aí é um grande desafio, porque sempre quando o Ministério do Turismo, por exemplo, ele tem um departamento de qualificação, mas há muita evasão em relação aos cursos. Muita gente se inscreve, pouca gente termina o curso. E aí nós temos uma série de motivos para isso. A internet ainda não é uma realidade para todos, apesar de todos nós aqui termos celulares, mas não é uma realidade para todos, né? E, muitas vezes, a rotina das pessoas não as permitem, né, que vá a algum lugar presencial. Muitas vezes as pessoas não conseguem pagar uma passagem de ônibus para se deslocar, ou mesmo para se alimentar lá. Então, é nessa perspectiva, e olhando para essas peculiaridades, que se deve estabelecer um grande programa de qualificação e formação profissional, mas com vistas a, de fato, incluir essas pessoas no mercado de trabalho. Sustentabilidade. E aqui eu já vi aqui que tem alguns especialistas na área de sustentabilidade e de mitigação aí dos efeitos da questão das ações climáticas. A palavra certa é como, Gabriele? Mitigação. É isso. E aí, e o plano ele traz isso. E o subtítulo do Plano Nacional de Turismo é o turismo como protagonista do desenvolvimento sustentável e inclusivo, né, trazendo essa realidade, né, latente nossa aí de adotar ações que possam, né, prevenir, preparar as empresas e os destinos para as mudanças climáticas e os efeitos delas. Né? E nós temos agora, isso é muito claro, muito óbvio, né? Eu acho que a gente tem grandes exemplos, infelizmente, aqui no Brasil, o caso de Brumadinho, do Rio Grande do Sul, né? As coisas estão muito próximas, né? E é hora da gente, de fato, aprender e verificar quais são esses impactos que a atividade turística terá e trabalhar isso tanto nas empresas como nos destinos de forma geral. Inovação e transformação digital, né? Então, hoje, ninguém tem um negócio hoje que não esteja
no Instagram, que não esteja, né, olhando para as questões das inovações, para atrair mais turistas, para fidelizá-los, né? Então, aqui, o Plano Nacional de Turismo, eu não trouxe nas apresentações, até para deixar para que vocês possam depois ler o Plano Nacional de Turismo e ter lá todas as tendências, e as tendências são desafiadoras, né, com os perfis dos novos turistas, dos novos desejos, dos novos perfis dos viajantes brasileiros e internacionais, e a gente vai precisar inovar bastante, cada vez mais trabalhar com transformação digital, né, e principalmente por meio das startups, e fazer acelerações de startups, enfim, outras coisas nesse sentido, para conseguir que os nossos destinos, de fato, todos sejam destinos inteligentes, sejam destinos que deem autonomia, né, para os seus turistas, sejam eles sem deficiência ou com deficiência e mobilidade reduzida, por exemplo. E a democratização do acesso ao turismo, eu já falei aqui logo no início. Pode passar, por favor. Se alguém conseguir um copo com água para mim, eu agradeço. Obrigado. E aí nós temos aqui um grande objetivo. Uma coisa que era comum, né, em todos os outros planos nacionais de turismo eram as metas assim, inalcançáveis, uns objetivos muito robustos. O de 2023, que foi o primeiro Plano Nacional de Turismo, se a gente pegar as metas que estão lá, vocês vão perceber que até hoje a gente não conseguiu alcançar. E esse plano ele foi muito realista. Ele foi com base, de fato, no que existe, com a nossa realidade, com as nossas capacidades, com as fontes de dados que a gente tem, né? Isso construído de forma muito clara, realista, cartesiana, para que a gente tivesse um desafio que a gente conseguisse, de fato, né, alcançar, e que não fosse só mais um papel, só mais um Plano Nacional de Turismo, né? Então, aqui poderia ser, né, colocar um objetivo para 2027 do Brasil ser aí o maior destino de turismo no mundo, mas seria algo irreal, né? Então, aqui, é algo que a gente ainda precisa se posicionar, até mesmo aqui na América Latina, né, como o maior destino receptivo de turista, né, da América Latina, do Sul, né, até 2027. Hoje é a Argentina, e é da Argentina que a gente quer ganhar aqui. E de modo que o turismo seja, de fato, um vetor de desenvolvimento sustentável, gerador de trabalho, de renda para todos os cidadãos brasileiros, que é sempre o nosso foco, né, como governo. Pode passar. Aqui nós temos os 5 objetivos específicos, né, que é promover o ordenamento do turismo, a estruturação e a competitividade dos destinos turísticos de forma sustentável, inclusive com acessibilidade. Está bem linkado com o que eu falei atrás ali, mas eu vou focar um pouco aqui na questão do ordenamento e na estruturação, né? Dentro da atividade turística, como órgão governamental, a gente tem uma linha lógica ali de atuação, né? A gente atua primeiro no ordenamento, na governança local, né, com o setor, incluindo o setor público e privado, para discutir, realizar os planejamentos, preparar esses destinos, de fato, para que eles tenham produtos e serviços que possam, né, ser inovadores e que tenham aquelas experiências únicas e memoráveis ali. E a estruturação vem a questão da infraestrutura, da atração de investimentos, né, toda essa questão ali. Essa é a primeira linha lógica ali. Tem um segundo momento ali de linha de atuação. Muito obrigado. De linha de atuação, que é a parte de qualificação, formação profissional, né, para melhorar a qualidade dos nossos serviços turísticos. Não adianta a gente falar lá atrás de experiências únicas, memoráveis, ser um país incomparável, se o serviço não funciona, né? E é um grande desafio. Nós estávamos discutindo em São Paulo, na Turistec, nessa semana ainda, o quão é desafiador ainda essa questão do atendimento no nosso país. E é uma questão assim que não só isso, mas assim, do entendimento do que é atividade turística para a população brasileira, né? Então, assim, as pessoas que estão lá no interior, elas, não só no interior, mas de modo geral, né, às vezes não conseguem entender a transversalidade e o que o turismo pode transformar a vida dela, né? Talvez o dono do posto não saiba, às vezes o dono do supermercado não saiba, né? E é desafiador isso, porque a gente não tem também na nossa formação básica nenhuma noção do que é um turismo para uma cidade.
né? E aí, tanto é que isso veio na Lei do Turismo também como uma obrigatoriedade do Ministério do Turismo em propor políticas públicas para mudar, inclusive, né, a base de ensino fundamental, ali, colocando matérias que possa trazer para essa nova geração, para a população, né, a importância da atividade turística, né, como uma atividade que pode preservar o meio ambiente, que ela pode gerar emprego, pode gerar renda, pode incluir, né, e isso não está claro, né? Enquanto a gente não mudar isso, a gente também isso é da base educacional, né? Então, isso também é uma forma ali, enfim, de alcançar esse primeiro objetivo ali. Promover a qualificação de profissionais, aí eu já falei um pouco aqui, de prestadores de serviços turísticos, aumentar o número de viagens de turistas brasileiros dentro do país. E aí está o nosso maior desafio, né? Temos várias iniciativas já iniciadas em relação a isso. Temos grandes desafios em relação à mobilidade, à conectividade, grandes desafios que eu imagino que todos vocês saibam aqui, dos preços das passagens, né, de como diminuir esses preços, como tornar isso mais acessível. E aqui é que a gente tem um grande desafio num programa que vai ser implementado, que já está sendo implementado, mas agora mais robusto, né, que é o programa Conheça o Brasil. E é focado em brasileiros a viajar pelo Brasil, e tem várias vertentes e várias iniciativas que estão sendo desenvolvidas pelo Ministério, pela Embratur, mas que aqui ganha força agora com a publicação do decreto de aprovação do Plano Nacional de Turismo. Aumentar a entrada de estrangeiros, né, de turistas internacionais no país, e aí muitos de vocês também já devem ter ouvido falar que a gente não sai dos 6,4 milhões de turistas internacionais, menos turistas do que a Torre Eiffel. É uma comparação que é meio esdrúxula, mas considerando as características geográficas, né, dos países da Europa, mas a gente pode se comparar com outros países aqui da América do Sul, né? E aí vem a Embratur com as estratégias agora. Hoje de manhã no Fornatur foi apresentado já o esboço num plano nacional, um plano internacional de marketing, né, com grandes estratégias ali para a gente conseguir aumentar. E ontem o ministro anunciou, inclusive, um recorde histórico ali, né, de entrada de turistas internacionais e de divisas para o país também. Imaginamos que a meta, que a gente vai mostrar aqui à frente, deve ser, sim, cumprida, né, até 2017. E aumentar a receita gerada pelos turistas internacionais no país, porque nós temos um déficit aí na nossa balança de pagamentos, né? Nós gastamos muito mais fora do que os turistas gastam aqui. Nós precisamos dar uma equalizada nisso, minimamente, né, e conseguir que essa quinta é o que traz recursos de fora, né, do nosso país, e não o do brasileiro, que é o que mais traz renda, talvez, aí para a população. Pode passar. E aqui nós vamos para as nossas metas. Lá atrás, eu falei que a gente tem municípios que são municípios turísticos, de apoio ao turismo, né, e aqueles que não são turísticos ali, né, e que podem apoiar, de alguma forma, ou se beneficiar da atividade turística. Hoje, pela metodologia de categorização do Ministério do Turismo, que mudou agora com o Plano Nacional, mudou agora com a lei nova, né, nós categorizávamos os municípios como os municípios A, B, C, D e E. E essa categorização ela tem uma fonte de dados ali, que a gente cruza esses dados, que é o número de empregos na área de turismo daquele município, né, é o número de impostos que eles arrecadam no município, na área de turismo, o número de prestadores de serviços turísticos cadastrados no Ministério do Turismo, que são formais, mais fluxo internacional e fluxo nacional. E aí a gente roda isso na metodologia de cluster, e aqueles que ficam com resultados similares vão dentro dessas categorias. O A, o B, hoje serão municípios intitulados como turísticos, que são aqueles, de fato, que recebem mais fluxo turístico nacional, internacional, que têm ali seus atrativos e equipamentos turísticos capazes de receber os turistas. O C e o D é o de apoio, e o E é aquele que não é turístico, mas ele faz parte do mapa e se beneficia de alguma forma. E hoje nós temos no nosso mapa do turismo brasileiro 312 municípios turísticos, e o que a gente quer agora é levar alguns deles ali, da categoria C e D, e trazer esse número para 400, o número de municípios turísticos até 2027. E aqui tem um detalhamento, né, que o Plano Nacional nunca trouxe essas metas anuais, e, neste ano, a gente conseguiu trazer esses desafios anuais, ver qual o percentual, para que a gente tenha isso monitorado diariamente online, em painéis que serão disponibilizados no site do Ministério do Turismo em breve. Mais uma, por favor. Aqui, aumentar de 2 para 3 milhões o número de postos de trabalhos formais no turismo. E aqui a base
é a do CAGED. Então, são empregos formais, porque se a gente for pegar uma fonte de empregos informais, aí a gente poderia ousar mais. Então, aqui são empregos formais. Então, nossa meta aí é aumentar 1 milhão de empregos, né, até 2027 na cadeia produtiva do turismo, que aí contempla cerca de 56 atividades econômicas. Pode passar. E aumentar de 93 para 150 milhões o número de viagens de brasileiros no Brasil. Aí aqui eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque essa meta ela deve ser revista. Nós tínhamos uma pesquisa, né, de fluxo de turistas no país, de fluxo de pessoas mesmo no país. Percebam que ali o número está de viagens. E era o número de pessoal. Só que essa pesquisa ela só durou até 2012. E perdemos aí uma série histórica. Né? Houve algumas gestões passadas, enfim, abandonaram ali as pesquisas e perdemos toda essa base histórica ali. E aí, como a gente estava nesse pragmatismo de fato, ter fonte online onde a gente conseguisse, né, ver esse desempenho, aqui nós utilizamos apenas o aéreo. E aí, agora, o Ministério está recontratando as pesquisas para que a gente possa rever essa meta, trazer o fluxo de turistas, como era feito antes, de todas as entradas do país, seja terrestre, aquática e aéreo. Então, essa meta é uma meta que deve ser alterada, naquela portaria que eu coloquei para vocês ali, e foi exatamente isso porque foi portaria, porque ela pode ser alterada pelo ministro e não tem a burocracia de publicar um novo decreto. Então, ela deve ser alterada, mas a meta aqui do aéreo, pelo menos, continua, né, e a gente deve incrementar aí os outros modais, de 93 para 150 milhões o número de viagens, né, de brasileiros viajando, né, pelo país. Pode passar. E aí vem a famosa meta aí dos turistas internacionais, né, de aumentar de 5,9 para 8,1 milhões de turistas internacionais que visitam o país. E aqui foi uma meta bem conservadora, né? Porém, assim, o Ministério fez um desafio de chegar a 10 milhões de turistas. Então, o que está publicado é 8,1 milhões de turistas, é o que está lá também no PPA, que é uma lei, né? E nós temos aí esse desafio de conseguir chegar, né, nesse cenário otimista, né, a 10 milhões de turistas internacionais, né, que será inédito até 2027. Pode passar. E aumentar aí a nossa receita gerada pelos visitantes internacionais para 8,1 bilhões de dólares aí por ano. Ontem, o ministro anunciou, nós tivemos um recorde, né, em relação aos outros anos, neste período de janeiro a agosto, mas ainda estamos longe ali dos 8,1 bilhões, mas, se a gente continuar na toada que foi anunciada ontem, com certeza devemos chegar a esse patamar. Vamos lá. E aí, para tudo isso acontecer, foram instituídos alguns programas e planos, como eu coloquei para vocês. E o Ministério, não com o Conselho Nacional de Turismo, nesse momento, a gente não quis detalhar, né, cada plano desse, porque a gente precisava construir tudo isso junto com a população, junto com os destinos, junto com as entidades que são interessadas na política pública de turismo, para que tenha, de fato, programas efetivos. Assim como as metas, os objetivos aqui foram muito claros, muito objetivos, metas anuais, a gente precisava construir tudo isso e não publicar em um decreto já uns programas prontos, né, para virar papel e ninguém conseguir implementar. São coisas que, de fato, programas que, de fato, a iniciativa privada possa construir junto, né, possa se comprometer, né, para alcançar juntos essas metas e dizer o que precisa, de fato, em cada programa desse, qual é a atuação do governo, o que é a atuação da iniciativa privada, o que precisa melhorar, né, em termos de facilitação de vistos, de mobilidade, de infraestrutura, mas o que precisa melhorar no ambiente de negócios. E aí vieram a proposta de 20 programas e planos aí que serão construídos conjuntamente hoje, a partir de umas câmaras temáticas dentro do Conselho Nacional de Turismo. Lá no início, eu falei para vocês que existe o Conselho Nacional de Turismo, com 93 entidades, ali, membros. E essas câmaras temáticas são grupos dentro do Conselho Nacional de Turismo, né, que são instituídos ali, grupos técnicos, né, para a construção desses programas. Aí vocês podem me perguntar, tá, mas aí só essas 93 entidades que vão poder participar ali. Não. As câmaras temáticas, elas estão livres
para os coordenadores das câmaras temáticas, eles estão livres para convidar, né, pessoas físicas, especialistas, comunidades, para discutir esses temas e esses programas aqui. Por exemplo, eu sou coordenador de uma das câmaras temáticas e tenho essa liberdade, né, de convidar ou fazer um chamamento dentro do site do Ministério, chamando as pessoas para as reuniões, para debater determinadas legislações, colocar em consulta pública. Então, é uma forma de ampliar essa participação social na construção, né, das políticas públicas governamentais. Pode passar. E aí, aqui não vou ler todos, né, mas aí foram instituídos, né, esses programas dentro de cada eixo de atuação. Então, para alcançar, né, o nosso objetivo maior, né, de ser o maior receptor de turistas da América do Sul, né, e aquele nosso desejo de ser visto lá como um país incomparável, né, seguro, inclusivo, né, único e com experiências memoráveis, foram elencados. Aí nós precisávamos organizar isso em eixos de atuação. Então, um dos eixos de atuação, que é o ordenamento e o desenvolvimento, e aí foram elencados aqui 12 programas que a gente precisa desenvolver, né, conjuntamente com a sociedade, e é o que já deve começar por agora, né. Alguns desses programas eles já existiam, mas não estavam instituídos em ato legal, então a gente traz isso para a legalidade, agora para dentro do ordenamento jurídico, né, como o programa de regionalização do turismo, que eu falei para vocês aqui um pouco, né, sobre a regionalização. Tem um programa aqui, que é o inovador, que é um programa de segurança turística. Como eu disse, é um dos grandes desafios que a gente precisa trabalhar, de incluir dentro das políticas públicas do turismo esses órgãos de segurança pública, integrá-los nos destinos, né, com a cadeia produtiva do turismo, um plano de adaptação climática para o turismo, né. O governo está elaborando um plano clima, que é totalmente participativo, coordenado pelo meio ambiente, né, pelo Ministério do Meio Ambiente. O Ministério do Turismo participa da elaboração também do plano clima. Ele estava em consulta pública aí até há pouco. E aí o plano de adaptação climática para o turismo é uma vertente do plano clima, né, para trazer o que eu falei um pouco mais um pouco antes, né, essa preparação e essa adaptação, né, dos destinos, das empresas de turismo, né, para esse novo momento, aí, esses desafios em relação às mudanças climáticas. Um programa de mobilidade e conectividade turística, que aí é um grande gargalo hoje o tamanho do nosso país, a diversidade geográfica, né, hoje ainda é um grande desafio se locomover no nosso país, principalmente para destinos que não são capitais ou que não têm aeroportos, né. Então, aqui é uma grande prioridade do Ministério do Turismo, junto com o Ministério de Portos e Aeroportos, que está parceiro do Ministério aqui. Temos algumas iniciativas dentro da Lei do Turismo, agora que foi modernizada, que vem casar com este programa de atração de investimentos e um programa de parcerias, concessões no turismo. E aqui já existem algumas iniciativas que precisam ser aprimoradas. Por exemplo, em breve deve ser lançado aí um programa, que é o programa Revive, de utilização de patrimônios históricos que estão depredados, que estão abandonados, né, para serem utilizados na atividade turística, serem transformados em hotéis, em restaurantes, né, por meio de parcerias e concessões. Aí, eu vou só abrir um parênteses aqui, que não é privatização. Normalmente se confunde privatização, né, com concessão e parceria. A concessão é o imóvel continua sendo da União, continua sendo público, né, e você concede à iniciativa privada paga um percentual para o governo, mas aí ela vai lá, reforma, utiliza aquele imóvel, né, gera emprego, gera renda para aquela população, né, e aí você consegue também trazer um novo ar ali, muitas vezes um prédio abandonado que está ali sendo enfim, um objeto de perigo para a população, né, ele pode ser utilizado para o turismo e gerar emprego e renda. Foi com base num programa de Portugal, né, realizamos um benchmarking lá eles já fazem isso, né, e aqui tem essa parte do cultural, mas também tem a parte de concessões de atrativos naturais, como o ICMBio já faz a concessão de parques também. Então, aqui a gente traz para o turismo, né, fortalecendo essas parcerias privadas. A Lei Geral do Turismo também trouxe esse viés, né, de mais relacionamento com a iniciativa privada, para que haja a convergência dos esforços entre os órgãos públicos e a iniciativa privada, né, para o desenvolvimento do turismo. E aí, muitas vezes, essas parcerias podem ser
com ônus ou sem ônus para a administração, para o governo, e aí é o que a gente deve construir agora mais para frente. E um programa de inteligência turística, como eu disse, a gente tem muito problema de dados, né, como o caso das pesquisas que foram descontinuadas, e muitas vezes essa inteligência mercadológica aqui, que precisa ser capitaneada, né, pelo governo, para subsidiar, muitas vezes, as estratégias comerciais, né, da iniciativa privada. Né? Agora, por exemplo, o Ministério está desenvolvendo a ficha nacional do registro de hóspede, aquela ficha que a gente assina 1000 vezes a cada vez que a gente entra no hotel. Né? Ela deve ser automatizada agora por meio de um QR Code, e vocês não vão precisar mais preencher a ficha a cada lugar onde vocês estiverem, e já está em desenvolvimento em pilotos aqui em hotéis em Brasília. Daqui a pouco, né, pelo gov.br, você consegue ser seu QR Code, chega no hotel, só vai passar o seu QR Code e seu check-in vai estar pronto, ou você vai poder fazer o check-in antes de chegar no hotel, assim como são nas aéreas. E aqui, a ficha nacional de registro de hóspedes vai propiciar também que a gente tenha dados mais efetivos e uma amostra muito maior e efetiva, né, do perfil do turista. Quanto tempo ele ficou, né, qual o perfil dele, qual a idade. Né, aí tem as opções ali na ficha de colocar, você está indo visitar parentes e amigos, está indo a lazer e tudo mais. Então, nós vamos ter um banco de dados, claro que reservados os dados pessoais, por questões legais e de não exposição, mas a questão do perfil, né, além da economia que a gente vai ter em relação à realização de pesquisas, também a facilidade, né, para o turista, para o meio de hospedagem, né, e a gente consegue trazer nesse banco de dados uma série de cruzamentos ali que a gente pode disponibilizar isso para a iniciativa privada desenvolver, né, as suas estratégias. Porque, muitas vezes, por exemplo, um caso de destino de Caldas Novas, muita gente que é aqui perto de Brasília, todo mundo pensa, Caldas Novas é um destino para idosos, e ficou isso no imaginário. Hoje, você vai para a hotelaria de lá, você percebe que não é um destino só de idosos mais, é mais um do perfil de turistas de lá. Mas, se a gente tivesse uma ficha de hóspedes aqui, que tivesse isso claro, né, porque acaba sendo uma coisa meio que empírica, conversando com um hotel e outro, né, e o perfil mudou. Né, e hoje também, muitas vezes, se estabelecia assim, eu sou um turista de aventura, eu sou um turista cultural. Hoje não existe mais um turista segmentado. Todo mundo consome todos os tipos de serviços e segmentos, a depender do meu estado de espírito, de onde eu vou. Se eu for a trabalho, eu vou estar lá como um turista de negócio. Né? Se eu for a lazer, se tiver uma praia, eu vou consumir. Se tiver patrimônio histórico, também vou consumir. Né? Então, a gente precisa preparar essa oferta com base numa inteligência mercadológica ali para atrair esse turista e oferecer experiências memoráveis. As pessoas querem experiências, querem viver algo inesperado, né? E querem viver algo que eles sejam ali os protagonistas. E aí não dá mais para estabelecer estratégias específicas com base ali na motivação, talvez, né, ou nessa segmentação, e taxar cada uma ali. Cada viagem eu posso ser um turista diferente. Vai ter uma viagem que eu vou ser um ecoturista, tem outras viagens que eu vou ser um turista urbano, que eu vou observar a arquitetura de Brasília, por exemplo. Pode passar. E aqui na formalização e qualificação e certificação, né, aqui eu já falei um pouco disso lá no princípio, né, sobre essas questões, e aí eu vou focar aqui um pouco no programa de certificação de destinos. É algo que pouco estava se falando, né? Em determinada época, o governo trabalhou muito essa certificação, principalmente de prestadores de serviços turísticos e de turismo de aventura. Nós temos aqui, inclusive, o ex-presidente da Beta de Turismo de Aventura. Foi trabalhado muito junto com o IMETRA esses padrões, né, de qualidade e certificações. Né? Então, isso volta para dentro do Plano Nacional de Turismo, e, além de trabalhar a certificação, né, na parte dos empreendimentos turísticos, que se quer agora a certificação de destinos, né, para certificar destinos inteligentes. O Ministério tem um programa, né, que foi com base num programa da Espanha de transformação nos destinos, que eles sejam destinos inovadores, sustentáveis, né, que tenham uma governança fortalecida, e que a gente possa lá certificar, né, como existem várias outras certificações de destinos, como destinos inteligentes, como destinos sustentáveis. O Ministério do Meio Ambiente trabalha cidades sustentáveis e resilientes. Né? Podemos trabalhar conjuntamente o turismo ali para que tenha, né, esse selo também, e gerar mais competitividade para esses destinos, que eles possam utilizar esses títulos, essas certificações, né, para se promover. Como existe, por exemplo, uma certificação do Bandeira Azul, que é um programa de praias, onde a praia cumpre, ela se candidata, e tem uma série de requisitos ali, de vulnerabilidade, de sustentabilidade, enfim, vários outros critérios que ela se candidata, e tem lá
a bandeira azul. E tem vários turistas hoje que vão frequentar as praias que têm a bandeira azul desse programa. E aí é nesse sentido que se... Hoje, eu não tenho a lista aqui das praias que foram certificadas. A cada ano há uma certificação, tem algumas que caem, tira a bandeira azul, porque, às vezes, a praia se poluiu ou tem alguma edificação ali que está equivocada. Eu não tenho de cabeça aqui agora, mas 42 hoje, né? Temos meus colegas da Embratur que estão dizendo que tem 42 praias hoje certificadas do bandeira azul. E marinas também, né? Eles são jurados. Eu já fui jurado do Bandeira Azul também, e eu sei que eles são jurados. Então, tem 42 praias e marinas ali, mas a ideia agora é fazer certificação para destinos, né? Talvez o Bandeira Azul entra como um critério, né, se for um destino de sol e praia. E agora a gente vai ter que construir, né, que tipo de certificações, o que pode gerar competitividade para os destinos, o que é importante, né, no ambiente internacional. Nós temos cidades criativas também, que tem uma rede internacional da Unesco, né? Então, o que fazer para esses destinos conseguirem esses títulos? Exato, João Pessoa, por exemplo, né? E aí as cidades criativas já é por segmento, tem umas que é por gastronomia, tem, enfim. E aí, será que, juntando tudo isso, o que pode ser de diferencial para certificar o destino ali como um destino inteligente, como um destino acessível, enfim. A gente vai ter que construir isso junto, mas sempre pensando ali na qualificação dos nossos destinos e mais competitividades para eles. Podemos passar. E o último eixo é de promoção e apoio à comercialização. Já falei aqui sobre o programa de incentivo a viagens, que é nesse sentido mais de provocar e incentivar, né, propiciar que o brasileiro viaje mais pelo Brasil. E aí nós estamos falando num conjunto de políticas, né, para incluir novos CPFs nas viagens, não só incentivar quem já viaja a viajar. Né, o nosso desafio maior é essa democratização da atividade, de fato, é o nosso foco maior. É um programa de fomento e captação de eventos. Muitas vezes, né, não se olha para o turista de negócios e eventos como turista, e é um turista, muitas vezes, que tem o maior ticket médio, né, porque, muitas vezes, ele vai ali para um evento, já está sendo pago pela sua empresa, fica mais um fim de semana e gasta muito mais. Né? E aí a ideia é fortalecer. O Brasil ele já foi, eu acho que o 7º ou 8º do país, chegou, depois caiu no ranking do ICA, de atração de eventos internacionais. E a ideia é, pelo menos, retomar os nossos postos anteriores. Na elaboração de um plano de marketing internacional, o plano que existe ele estava defasado, e o plano internacional de marketing turístico, que era o plano Aquarela, também muito já defasado, que agora está sendo atualizado, né, pela Embratur, e com base nessas estratégias, né, de promoção, de apoio à comercialização dos nossos destinos, né, e com todos os outros desafios que foram colocados aqui, é que a gente, né, pretende, juntos, alcançar ali os objetivos e metas desse plano nacional. Pode passar. Aqui eu já falei que, né, todos esses detalhamentos desses programas, né, vão ser construídos de forma conjunta, principalmente, né, com o apoio das câmaras temáticas do Conselho Nacional de Turismo e da sociedade civil. Podemos passar. E aqui, como eu disse para vocês lá atrás, primeiro princípio nosso lá, que era a gestão descentralizada e a cooperação. É esse o modelo, né, de implementação das políticas públicas de turismo no país. Né, ele foi institucionalizado desde 2004, né, o Ministério do Turismo sempre apoiado ali pelas 93 entidades representativas do setor, né, no estadual, o órgão oficial de turismo, que às vezes é uma secretaria estadual, às vezes é uma empresa pública de turismo, às vezes é uma autarquia, né, e apoiada ali por um conselho, por um fórum estadual de turismo, que é onde as associações da iniciativa privada também cooperam nessa gestão. E aí, desde 2004, existe o Mapa Brasileiro de Turismo, com essas regiões turísticas, foi criado, né, esse outro ambiente ali para desenvolver o turismo de forma regionalizada, né, nesse agrupamento que eu falei anteriormente lá, e o órgão municipal de turismo, que é a célula ali onde tudo acontece, também apoiado pelo seu conselho, né, e pelo seu órgão, conselho ou fórum municipal de turismo. Então, essa é a nossa grande rede, né, que a gente pode chamar hoje, num nome mais bonitinho, de ecossistema. Né? Esse é o nosso ecossistema do turismo, né, e é onde que a gente compõe o Sistema Nacional de Turismo, né, que foi instituído também pela Lei 11.771, e que a gente descentraliza, né, e tenta implementar as políticas públicas para o turismo no país. E aí pode passar, encerro minha palestra aqui. Se vocês quiserem perguntar, eu acho que ainda tem tempo, fiquem à vontade.
eu respondo até onde eu puder. Tem microfone aí para o público? Boa tarde, meu nome é Alexandre, eu sou de Manaus, agente de viagens. Estava conversando hoje de manhã com um amigo e a gente estava falando que a distância que tem da Europa para o Brasil e da Europa para a Tailândia é praticamente a mesma. E aí ele estava conversando sobre assim, essa atratividade, né, do europeu para o turismo brasileiro. E ele falou, cara, você chega lá na Tailândia e os caras perguntam aqui lá na Europa, aliás, perguntam bem assim, o turismo no Brasil, qual que é mais barato, da Tailândia ou do Brasil? Qual que é mais seguro, da Tailândia ou do Brasil? E aí, nesses dois pontos, ele não chega nem a entrar no ponto da beleza, né, que nós temos, toda a diversidade. Então, o que o Brasil está pensando a respeito desses dois aspectos, principalmente? Você falou de preço e segurança, né? Principalmente. Um do nosso desafio, pode passar bem aqui para mim, por favor, na visão? Mais um. Mais dois, aliás. Não, você está com a próxima apresentação aí, que é da Lei Geral do Turismo. Na nossa visão lá, o desafio é, de fato, né, ter essa visão como um Brasil seguro, inclusivo, né, e trazer essa competitividade. E a competitividade, a gente precisa, de fato, baixar o custo do Brasil, né, e é por isso que existem as políticas públicas ali, todos aqueles programas no sentido de tentar baratear, né, e possibilitar o acesso. Né, para isso, a gente vai ter que trabalhar a questão de conectividade, tem programas já em funcionamento aí de atração de novos voos para o país também, que muitas vezes, para a região norte, principalmente, é uma região que acaba que as passagens são mais caras, tem pouca conectividade. Né? Uma das medidas agora, daquela próxima apresentação que estava aqui, é tentar com que se barateie um pouco dos voos lá para a Amazônia Legal, principalmente, utilizando recursos do FINAC, que é o Fundo Nacional de Aviação Civil, né, para que ele possa subsidiar querosene de avião, que é o combustível do avião, para os estados da região da Amazônia Legal. O que isso vai possibilitar? Se, com o recurso do governo subsidiando, né, fazendo a subvenção desse combustível para as companhias aéreas, né, que, se eles abastecerem lá, possivelmente as companhias aéreas elas vão querer abastecer na região norte, que vai ficar mais barato. Então, gera mais conectividade. E, possivelmente, vai impactar no preço do bilhete aéreo, né, quando a gente começar a regulamentar agora essas subvenções, que as companhias aéreas possam, né, se utilizar disso para melhorar o preço e a acessibilidade para a região norte, por exemplo, né, que é dentro dos estados aí da Amazônia Legal. A questão do seguro é um desafio, né? É um desafio, aí é uma questão de trabalhar a imagem, e aí foi o que eu coloquei um pouco aqui, que está lá na nossa visão, né, de levar esse posicionamento como um país seguro e inclusivo, né, que as coisas estão linkadas uma na outra ali. Né, trazer essa proposta de inclusão, não só, né, nessa perspectiva de inclusão social das pessoas ali, mas também, né, de trabalhar e respeitar todos os tipos e diversidade de pessoas, gêneros, raças, etnias, enfim. Né, e as pessoas precisam se sentir seguras no seu destino e respeitadas naquele destino, e é o grande desafio aqui do Plano Nacional de Turismo, de ser um país seguro para todos, inclusivo, né, e que a gente consiga, de fato, com essas políticas, como essa que eu citei agora, que foi sancionada semana passada, de utilizar o FINAC ali para tentar ter um serviço mais atraente, mais competitivo, mais barato, né, para o consumidor. A gente está com um timing bem justo. A próxima palestra também é com o Wilkin, sobre Lei Geral do Turismo. Vou fazer a última pergunta e a gente encerra para ir para a próxima. E você continua no palco. Tá bom. Vamos segurar todo mundo aqui, para todo mundo assistir a próxima. A próxima é interessantíssima. Boa tarde, senhoras e senhores. Eu sou Semi Rocha. Eu gostaria de saber essa parte de democratização para as pessoas conhecerem o Brasil, que é um projeto fantástico, que eu acho.
que vocês pensaram na parte operacional? Como essas pessoas vão ter acesso a isso? Vai ser através de operadora? Vai ser através de companhias aéreas, agências de viagem? Esse é um detalhe importante para a gente do trade estar sabendo disso. Obrigada. Então, são várias as iniciativas. Vou citar algumas das que estão sendo já implementadas e sempre com a participação aí das agências de turismo, de viagem. Na lei, agência de turismo, eu sou já condicionado a falar agência de turismo. Existe um programa do Ministério, que é o programa Conheça o Brasil, que é um grande guarda-chuva que ele foi institucionalizado agora nesse decreto. E aí, nós estamos desenvolvendo o Conheça o Brasil Cívico, por exemplo, para incentivar com que estudantes, professores e pesquisadores possam viajar pelo Brasil em períodos de baixa ocupação. E aí, em período de baixa ocupação, você consegue, talvez, tarifas mais razoáveis. E um primeiro, e era para ter sido lançado aqui na BAV, não conseguimos elaborar a tempo, era a seleção, de fato, das agências de viagem que pudessem compor desses receptivos nesses destinos, e o Ministério do Turismo vai entrar com a campanha, por exemplo, e as agências têm esse papel de fazer essa negociação dos pacotes em período de baixa ocupação para ter um preço mais acessível, porque nós estamos falando aí tanto de escolas públicas como privadas, mas principalmente de públicas, para propiciar uma experiência fora da sala de aula em alguns destinos que ofereçam esse tipo de atrativo. Esse é um dos programas, por exemplo. E aí, quando a gente fala de democratização, além dessa questão de tentar baratear o preço da viagem, que aí tem essa iniciativa que eu citei agora, de subsídio, por exemplo, do querosene do avião, porque hoje o custo operacional da empresa aérea, 60% é o querosene do avião, mais a manutenção da aeronave. Se a gente conseguir baixar isso, talvez consiga baixar o preço da viagem, fazer com que as pessoas viajem mais. Tem outras estratégias, que é de tentar trazer mais companhias aéreas, quando nós estamos falando do aéreo, para o nosso país, para concorrer com as que estão aqui e aí conseguir baixar o preço. Então, é uma série de medidas, não somente essas, mas te dei dois exemplos aqui, mas nós falamos também de democratizar, propiciando, por exemplo, acessibilidade para as pessoas com deficiência, para conseguirem usufruir da atividade turística com autonomia. Que hoje as cidades elas não são adaptadas, e aí um exemplo aqui é Brasília, que é super adaptada para carro, para a pessoa que não tem deficiência já é complicado, o pedestre aqui, imagine para quem tem deficiência ou alguma mobilidade reduzida. Então, a gente fala da democratização tanto para propiciar essa segurança das pessoas viajarem, ter um Brasil seguro, como também a questão de conseguir comprar e usufruir ali dos pacotes turísticos. E sempre isso é pensado junto com as agências de turismo. E agora, aqui na lei do turismo, que eu vou falar aqui junto com o doutor Marcelo daqui a pouco, nós vamos falar todos os benefícios para as agências de turismo, para que elas possam, de fato, conseguir operar com vários entraves aqui que a gente conseguiu já avançar dentro da lei, e melhorar o ambiente de negócio de vocês para conseguir oferecer serviços mais acessíveis para a população. Encerramos? Obrigado pela paciência, gente. O Plano Nacional está disponível no site do Ministério. Leiam, se apropriem, nos ajudem com essas metas e objetivos.